vocês sabem qual a disposição ideal e os parâmetros ideais de recurso para aplicação de estimulação elétrica neuromuscular após o paciente ter submetido a uma cirurgia no joelho? Vamos começar falando um pouco sobre a questão dos eletrodos, né? Nós sabemos que o quadríceps é um músculo que comumente fica muito inibido após qualquer pós-operatório de joelho, tá? E a disposição do eletrodo é parte fundamental para que a gente consiga fazer uma estimulação elétrica com eficácia, tá? O quadríceps, ele é um músculo dividido naturalmente em 4 músculos, tá? E aí nós vamos buscar, né? E aí existem formas para isso, num primeiro momento, qual é o ponto motor, né, de cada um desses grupos musculares. O que seria o ponto motor? O ponto motor é onde o nervo penetra ali, se ramifica ali no músculo. É esse ponto, é o ponto onde o nervo penetra no músculo, tá? Só que olha que interessante, não teria como acessarmos o ponto motor do vasto intermédio porque ele está abaixo do reto femoral. Tá? Então, uma técnica que a gente gosta de utilizar muito, que é bem descrita na literatura, né, é essa disposição aqui, onde a gente coloca, né, no ponto motor do vasto medial, no ponto motor do vasto lateral, no ponto motor do reto femoral. Como não conseguimos acessar o vasto intermédio que está por baixo, a gente vem no tronco nervoso. O tronco nervoso é o quê? É o nervo antes dele se ramificar, né, nesses subramos. Estimulando o tronco nervoso, eu potencializo, além de potencializar todas essas ativações, eu também consigo ativar, então, o vasto intermédio ali que está por baixo, ok? Então, a primeira questão é a disposição do eletrodo. Agora vamos falar um pouco sobre os parâmetros ideais, né? Como estamos falando de um músculo de característica mais fásica, né, um músculo de movimento, quando a gente fala em utilização desses perfis de estimulações elétricas, é interessante que a gente coloque aí acima de 50 Hz, né? Pelo menos 60, 70 Hz, né? Nessa aplicação, tá? Que lembrando é a quantidade de pulsos ali dado em segundo, né? Quantidade de pulsos por segundo. Então se eu coloquei 60 Hz, eu estou colocando ali o meu equipamento para gerar 60 pulsos em 1 segundo, que se aproxima do que é ali fisiológico, ok? Uma vez que eu estabeleci ali então a frequência, eu vou colocar a largura de pulso não tão pequena, então eu tenho que colocar larguras de pulso ali acima de 200, 250 microsegundos, tá? Então a largura de pulso ela tem que ser eficiente para eu conseguir gerar uma despolarização eficiente dos motoneurônios, ok? Então, entre 200 a 250 microsegundos ali é uma largura de pulso interessante, tá? Um outro ponto que a gente coloca é a rampa de subida. A rampa de subida é a velocidade que esse pulso vai subir, tá? E aí a gente coloca ali entre 2 a 3 segundinhos, principalmente se o paciente nunca fez a corrente. Porque se ela subir de vez, ele assusta, tá? Então, coloca uma rampa subida ali de 3 segundinhos, 2 a 3 segundinhos, uma rampa de subida interessante. E a de descida não importa muito pra gente, porque ela está descendo, então não vai gerar desconforto, tá? Então a rampa de subida pode colocar o mínimo, né, o mais rápido possível que a gente consegue ali no equipamento, tá? Um outro parâmetro que é muito pertinente falarmos é o tempo on e o tempo off, tá? O tempo on é o tempo que essa corrente vai ficar ativa e o tempo off é o tempo que essa corrente vai ficar parada, tá? E uma vez sabendo disso, a gente vai colocar então o tempo on aí, né? Num período inicial ali de pelo menos 10 segundos, tá? E o tempo off eu vou colocar 3 vezes a mais do que o tempo on, tá? Por 2 motivos. Primeiro, se o paciente nunca fez a terapêutica, ele não está adaptado a esse tipo de estímulo, né? E um segundo motivo é que ele perdeu capacidade após essa cirurgia, o músculo está inibido. Então não tem porque eu colocar um tempo muito curto de descanso para não induzir a fadiga muito rápido, tá? E aí, à medida que esse paciente vai melhorando esse padrão, esse perfil de contração, eu consigo então ir colocando uma relação mais proporcional de tempo on e tempo off. Então posso ir aumentando 10 segundos ali, coloco 2 vezes o tempo de descanso, até colocar 1 para 1 ali, né? 10 segundos de tempo on e 10 segundos ali de tempo off. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, com esses parâmetros já pré-estabelecidos que eu coloquei no equipamento, como a corrente funciona, tá? Lembrando que existem várias maneiras de aplicar essa corrente, a gente fala muito sobre isso no nosso curso presencial, mas eu vou colocar uma maneira simples ali, numa característica isométrica, para vocês observarem ali a efetividade da contração, tá? Então vamos ligar o equipamento e vocês vão observar a efetividade ali da contração muscular, tá? A gente pede para o paciente contrair junto, contrai, estica, isso, estende o joelho, boa, contrai junto, perfeito, tá? Tudo bem? Então, a gente colocou aí 3 vezes o tempo de descanso aí, comparado com o tempo on,
ok? Se você quiser ter mais acesso a conteúdos como este, clique e inscreva-se no canal.